Boa tarde a todas, a todos que estão começando a entrar na nossa live. Mais uma discussão sobre educação. E hoje a gente convidou para estar conosco para falar sobre a EJA, o professor Leandro Bassédio, que é professor da Rede Municipal de Porto Alegre, meu colega lá no GRUM, né? Sempre na luta, nas greves, professor de História do município já, uma longa data, e doutor em Sociologia, portanto também um estudioso, né? Não cansa de buscar compreender como funciona a sociedade, a educação, para a gente melhorar as condições, apesar dos governos, né, Leandro? Mas também nós estamos convidando hoje o Egídio Fagundes, que no outro dia não conseguiu entrar na live hoje, que está dando mais um problema. Então nós vamos ver um mecanismo aí de tentar fazer a participação do Egídio acontecer. Ele vai mandar um vídeo, vamos ver se ele consegue gravar, mandar um vídeo para a gente e a gente bota no ar depois aqui. E por enquanto nós vamos conversando entre nós aqui, e é uma honra te receber, Leandro, para a gente debater esse tema tão importante, né? Eu não sei há quantos anos tu dá aula na EJA, mas eu dou aula na EJA desde 2009, né? Eu comecei dando aula na EJA e sigo aí, e eu gosto, né? Só que os governos neoliberais não gostam, e o que a gente tem visto é fecha turma de EJA, deixa faltar professor, não nomeia, não faz concurso, não debate, deixa eles jogados lá. E vai gerando um preconceito, né? Como se a educação para alguns fosse mais importante que para os outros. Tipo, ele não estudou porque não quis naquele tempo, nós não temos obrigação. E aí assim vão fechando. Poucas escolas têm, e nas periferias também tem o problema dos territórios. E quem está lá no poder público, os bambambam, digamos assim, prefeito, secretário de educação, não entende o que é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele é super setorizado, dividido, subdividido. Às vezes tem uma boca a 100 metros da outra e não pode passar da esquina, porque senão aquele morador... Se a escola está no meio do território, daqui a pouco uma comunidade não consegue acessar, se o posto de saúde está no território, não consegue acessar, e o poder público não entende isso. Marquesa tem fechado postos, fechou turmas de EJA, de tempo integral, dificultando direitos. Eu quero que tu possa nos falar um pouquinho também sobre a tua história de relação com a EJA e, enfim, com a educação pública e por que a EJA é tão atacada, né? É uma situação que a gente acha que é uma situação que tem como superar, com respeito, com o diálogo, mas não dessa forma que está aí hoje. Que educação agora eles querem fazer a gente como cobaia. Tipo, vamos abrir as escolas e vamos ver no papel quantos professores vão morrer. Deixa-os morrer, deixa uns alunos levar um vírus para casa, mata os idosos aí, daí já não paga aposentadoria. Na prática, Bolsonaro e esses outros, né, pessoas sem aptidão e sem inepto, praticamente, para estar no poder público. Mas o povo elegeu a maioria, enfim. Seja bem-vindo, Leandro, é muita satisfação mesmo de estar podendo dialogar contigo aqui. Tá certo, Jonas, um prazer, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, né, para a gente bater esse papo, falar da EJA, de todos esses problemas aí que estão, né, assolando a educação brasileira. Já não é de hoje, na verdade, né, é uma coisa que tem um certo tempo, mas que nos últimos anos, e principalmente desde que assumiu este governo aqui na Prefeitura de Porto Alegre, o ataque tem sido frontal contra a educação, e principalmente quanto à EJA, né, que é esse campo aí que a gente milita, eu e tu somos colegas, né, na Prefeitura de Porto Alegre, conhecemos a realidade da EJA, como tu já adiantou aí, a realidade que tem no ambiente onde estão as escolas de EJA, né, que as escolas da Prefeitura elas são colocadas na periferia, as turmas de EJA, então, tirando o CEMET Paulo Freire, que é mais central, elas estão todas em territórios que são conturbados, que sofrem já com a desigualdade social, que sofrem com a pobreza, com a falta, né, de serviços públicos. Tu falaste aí também da questão da saúde, e também tem recebido, desde que assumiu o governo Marquesan, embora já desde antes, né, mas o Marquesan radicalizou isso, essa coisa do fechamento das turmas de EJA, né, que tem sido um problema sério que nós temos enfrentado. No meio do semestre, muitas vezes, a SMED entrou nas escolas, reestruturou turmas,
o que acabou dificultando tanto para quem estava tendo aula, né? Teve turmas superlotadas, e também para os professores, que têm a sua vida organizada. Tu está trabalhando numa escola, tu tem lá as tuas horas à noite, né? De repente tu tem também a tua vida toda desmantelada em função dessas reorganizações que a SMED faz, sem nenhum critério, na verdade, né? Porque nunca o critério que eles utilizam é o da qualidade do ensino, mas sim um critério burocrático, né? De organização de turmas e de contenção de RH, né? Muitas vezes tentando cobrir buracos do ensino regular, do diurno, puxando professores do noturno, né? E desatendendo as turmas de EJA. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem enfrentado ao longo desse período aí do Marquesan, mas já vinha também desde antes. Falar um pouco, então, da minha trajetória, né? Eu sou professor de História, trabalho com EJA já há 20 anos, né? Mais ou menos, eu trabalho com EJA. Trabalhei no Estado, trabalhei com o ensino médio no noturno, que também tem uma realidade muito semelhante com a EJA, né? O ensino médio noturno é o mesmo perfil de alunos, embora seja numa outra etapa do ensino. Trabalhei em Canoas, trabalho aqui em Porto Alegre já na escola, que nós somos colegas, eu já estou lá há 10 anos, sempre trabalhando com EJA, né? E ao longo desse período, né, Jonas, vi alguns avanços lá, quando eu comecei há 20 anos atrás, houve avanços na EJA, principalmente no período da administração da Frente Popular, a gente viu aqui em Porto Alegre e viu no Estado também o quanto se desenvolveu, houve, né, uma reestruturação das turmas, né, mesmo a avaliação também se modificou, porque antes a EJA ela tinha um caráter de supletivo, né, e ali, na década de 90, né, os governos aqui da Prefeitura de Porto Alegre conseguiram dar a EJA uma cara de educação de jovens e adultos, atendendo também aquilo que diz a LDB, uma educação voltada, então, para este público que tem características especiais, é um público que já teve uma história de dificuldades na escola, né, que foi excluído num determinado momento e que retorna para a escola tentando encontrar ali uma possibilidade tanto do seu desenvolvimento pessoal, mas também de ascensão social, né? Porque para quem é pobre, a gente sabe a nossa realidade, né? A educação é o que abre as portas, né? Vamos dizer, cada vez com maior dificuldade. E a EJA sempre foi essa esperança, né? Para muita gente que teve essa dificuldade no ensino regular. Aqueles alunos também que vêm para a alfabetização, que são alunos que têm também uma história de dificuldade muito grande, os alunos mais velhos. Na nossa escola mesmo, a gente tem alunos acima de 60 anos, né? E que agora, frente a isso que a gente estava discutindo e que falou da abertura das escolas, em meio à pandemia, imagina a dificuldade que nós vamos ter. Além dos professores, que tem também uma certa idade, boa parte dos professores é do grupo de risco, ou porque tem alguma doença, ou porque já passou, né, entrou na idade de grupo de risco, mas também temos na EJA a realidade dos alunos, que também muitos são do grupo de risco, né? Seja em função da idade ou seja em função de doenças que possuem, né? A gente sabe o perfil da EJA, sabe da dificuldade desses alunos. Muitos, inclusive, estão na EJA porque tinham alguma dificuldade de saúde mesmo que impediu que eles pudessem frequentar as aulas no período normal e acabaram, né, chegando na EJA, né, e que lá tem um atendimento especial. Então, é um momento de preocupação muito, muito grande que a gente vive, né? Mas principalmente com esses ataques, né, Jonas? Que eu acho que daí é uma realidade que a gente conhece, esse problema do fechamento de turmas, que tem sido constante na administração do Marquesan, sem critério, né? Como a gente falou, o único critério é o critério burocrático administrativo de fechar um RH, mas não pensa na qualidade da educação, não pensa na necessidade destes alunos, né? Então, inicialmente... Não, e é bom te ouvir, Leandro, e muitas vezes as pessoas não entendem a importância da EJA estar em mais espaços. Por quê? Porque tem pessoas que querem estudar, mas não querem se deslocar tanto. E tem pessoas que querem estudar e têm medo de se deslocar para tão longe.
Eu já vi muitos alunos desistirem. Eu comecei dando aula no Oscar Pereira, escola lá no Morro Embratel, e as pessoas desistiam, a única escola do território, desistiam de estudar porque era perigoso sair de noite da escola, né? 10 horas, 10h15, 10h10, parada de ônibus, tinha gente que não conseguia, e aí acabava desistindo do seu direito à educação, que é ter uma escola pública, com professores lá dentro, paga pelo Estado, que isso está garantido na LDB. Mas aí tu cria dificultadores. É isso que o Estado neoliberal cria. O Estado neoliberal, gente, é a direita no poder. Em resumo, para quem não conhece essa palavra, neoliberalismo, que às vezes é um bicho de sete cabeças, não. É a direita no poder, é menos serviços públicos. E o resumo da ópera é esse. Ou seja, dificulta para as pessoas não irem, daí tu diz, as matrículas estão baixas, tu vê, vamos fechar umas turmas, e assim vai indo até fechar a escola. Por exemplo, agora estão na Escola Rio Grande do Sul. Escola Rio Grande do Sul, uma baita estrutura, na zona central, muitas trabalhadoras, trabalhadores ali gostariam de estudar na escola, mas não é feita uma campanha dizendo que ali tinha EJA. Então deixa diminuir a matrícula para fechar a escola, derruba o prédio, vende, faz um espigão de 20, 30 andares e fatura milhões. E, misteriosamente, alguns amigos dos poderosos acabam comprando esses terrenos bem localizados das escolas. Porque desde o Sartori até o Leite, nós temos visto muita venda de patrimônio, de terrenos, de áreas, de imóveis. E Porto Alegre, o Marquesan entrou nessa mesma seara. Tinha o vereador Mauro Pinheiro, que era o cara que andava com os projetos embaixo do braço dentro da Câmara para vender os imóveis, para liberar a venda dos imóveis. Se nós for fazer um check-up, será que algum amigo dele comprou os imóveis que ele conseguiu vender? É uma pergunta que eu tenho. Não estou fazendo uma acusação, mas a gente sabe que pode sim ser uma opção terrível. Reduzir o direito à educação para depois lucrarem vendendo uma escola, vendendo um terreno para fazer um condomínio, alguma coisa. Isso é triste, porque é típico de quem não tem responsabilidade com a maioria da população. A maioria da população, em Porto Alegre, precisa acessar o ensino médio. Isso é um fato real, fato social. Então, alguém tem que fazer uma luta para isso. E é por isso que as pessoas não entendem os professores quando eles fazem greve. A gente não faz greve só por salário. Nós fazemos greve, às vezes, é para manter o que tem, manter a quantidade de turmas que tem, manter a quantidade de professores que tem, a carga horária que a escola tem, os projetos que a escola tem. É um conjunto de fatores que levam os professores a fazer greve. Agora já se está discutindo uma nova greve aí na pandemia, inclusive. As pessoas dizem, para a greve vão se aglomerar. Não sei se vão se aglomerar. Agora é fato que talvez não vão para as escolas, porque estão querendo fazer genocídio, que é bem como tu colocou. Imagina os idosos da EJA. E se não são idosos, já são pessoas que têm alguma coisinha ali. A gente sabe que com a idade a gente vai, né, adquirindo coisas, enfim, alguma enfermidade. E os caras estão querendo, eu digo caras, porque é triste, sabe? É muito triste, é desolador, é um desrespeito com a cidadania, o que eles estão querendo fazer. Educação agora virou prioridade? Nunca foi. Nunca foi. Cortar os salários dos servidores, parcelam os salários, fecham turmas, fecham escola, e agora é prioridade voltar às aulas? E o pior, eles querem voltar os pequenininhos, os bem pequenininhos, gente. Me explica essa matemática. 15 por turma, se botar 2 por turma, eles vão se abraçar. Se um está carregando Covid, vai passar para o outro. Se botar 2 crianças numa sala. A não ser que tu amarre a criança no outro, porque as crianças, ela têm isso da natureza da interação social. Então, eu quero passar para ti a palavra, já que eu estou me demorando aqui, Leandro. Mas realmente, assim, é refletir um pouco. Os caras estão apostando na ingenuidade da população, como se o povo não conhecesse a realidade de uma escola. Existem 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas. As pessoas que defendem que não se vá para a escola na pandemia, que são as pessoas que já foram, botaram o pé dentro de uma escola. E tem as pessoas que nunca foram dentro de uma escola, que é o Marquesan, que é o Leite, e as pessoas que não conhecem, e aí defendem que volta às aulas. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso e outras coisas que tu preparou para nós. Pois é, Jonas. Não, é importante isso. Esse pessoal, de fato, eles não conhecem nem a escola e nem a população que é atendida nas nossas escolas, né?
E aqui em Porto Alegre tem se notabilizado por isso, né? E até por umas experiências mirabolantes. Tu deve lembrar bem que foi uma luta que a gente teve em 2017, quando a SMED quis centralizar todas as matrículas de EJA no CEMET Paulo Freire, né? E aí, entrando nesse assunto que tu falou, a respeito da importância da escola estar próxima das pessoas, né? Tu imagina, aquilo foi um laboratório, eles ensaiaram, era uma tentativa de fechar turmas, obviamente, né? E os argumentos da época era que as pessoas elas estudavam perto da onde elas trabalham. E como se toda a população de Porto Alegre trabalhasse no centro de Porto Alegre. Então, essa era a ideia. E a gente tinha feito um levantamento, justamente naquele período, mais ou menos, ali na nossa escola, armamos um questionário, passamos para os alunos, avaliando uma série de questões. E entre as questões que a gente estava perguntando, era quanto tempo ele levava para chegar do ambiente onde ele estava, se fosse o trabalho, se fosse na casa dele, até a escola. A grande maioria dos alunos levava até 15 minutos para chegar à escola. Então, tu vê, eles estão na comunidade. As pessoas também trabalham nas comunidades onde elas vivem. Então, a escola ela tem que estar lá. Mas, na época, em 2017, houve esta tentativa de centralizar todas as matrículas no CEMET Paulo Freire. Foi toda uma discussão, as escolas se mobilizaram, a comunidade se mobilizou, os professores se mobilizaram, e, na época, conseguimos reverter. Mantemos as matrículas nas escolas. Depois, a prefeitura continuou fazendo seus ataques, como a coisa de comprar vagas. E aí tu tinha falado do neoliberalismo, né? Que é isso? É repassar o serviço público para a iniciativa privada, que vai prestar esse serviço com uma pior qualidade, que não vai entender as necessidades daqueles alunos e que está longe da comunidade onde esses alunos vivem. A prefeitura, mesmo no ano passado, comprou vagas em cursos privados de EJA, tendo as escolas, tendo os professores, né? Mas o que acontece? É por aí que tu começa a destruir com uma modalidade de ensino. Vai retirando os alunos ali da escola pública, vai repassando ele para a iniciativa privada, vai desviando dinheiro público para a iniciativa privada. E o mesmo acontece com as escolas infantis, que a prefeitura não constrói mais escola infantil e simplesmente faz parceria com creches comunitárias, né? Que a gente sabe que algumas são boas creches, mas tem muita picaretagem, né, Jonas? A quantidade de estabelecimento de fachada que começa a surgir, isso aconteceu na FASC, com a história dos albergues, das casas de apoio e tudo mais, onde muitos que acabavam fazendo contratos com a prefeitura e tendo casas de apoio era gente ligada à administração, era gente ligada ao próprio gabinete do prefeito. Né? Tu deve ter acompanhado bem essas denúncias também. E a gente vê que sempre tem essa tentativa, né, de privatizar os direitos do cidadão aqui em Porto Alegre. E é isso que tem acontecido nos últimos tempos. E na questão da EJA, né, nos últimos tempos, agora a gente tem tido também a ameaça do EAD, que entrou com essa história do Córtex, que é outra aberração que a prefeitura criou nesse período de pandemia. A gente, até agora, na verdade, não houve nenhuma mobilização da prefeitura. Essa promessa do Córtex surgiu há meses atrás, a possibilidade de gratuidade foi só ventilada, agora, na última semana, é que, de fato, se efetivou a gratuidade, só que a gente sabe que a dificuldade das pessoas para acessarem não é simplesmente a gratuidade, é a falta de um aparelho, é a falta de instrução para conseguir trabalhar, para conseguir ter aulas a partir de um aparelho eletrônico. Pensando na realidade da EJA, né, Jonas, que a gente conhece, tu trabalha com alfabetização na EJA, com alfabetização de adultos. É um público que não é habituado a esse tipo de plataforma. Como essas pessoas vão poder acompanhar aulas virtuais? Porque agora entra com a desculpa da pandemia, mas ali na frente, tu corta as turmas presenciais e passa elas para o EAD, mesmo depois da pandemia ter se encerrado. Esse é um problema que a gente vai enfrentar, vai ser uma luta que vai ter que ser travada daqui para frente. Até porque já houve também, né, uma tentativa no ano passado de abrir matrículas em EAD numa parceria com o SESI, que a SMED fez. Não sei se tu recorda disso, mas foi uma tentativa de passar alunos da rede pública para essa parceria com o SESI. Inclusive, foi cancelada a matrícula de alguns alunos que tinham
muitas faltas. A gente sabe como é que funciona na EJA, né? Os alunos, muitas vezes, eles têm um movimento diferente. Eles iniciam um semestre, daqui a um pouco, muitas vezes desaparecem alguns dias, retornam, porque são pessoas que estão ganhando a vida, né, Jonas? São adolescentes, tu tem muito adolescente na EJA, né, a partir dos 15 anos, mas tu tem gente ali que está ganhando a vida, que está trabalhando, então eles enfrentam essas dificuldades. Tu tem que compreender essa realidade da EJA e não olhar simplesmente para o número, não, tem muitas faltas, vamos cortar, porque esse aluno retorna. E aí a obrigação da prefeitura de fazer o chamamento público, de fazer, né, a divulgação para que esses alunos saibam que esse serviço está sendo oferecido. Na EJA, a gente tem a situação de que o serviço tem que estar lá, ele tem que estar sendo oferecido. Não é a coisa de existir uma demanda para fazer a oferta. A demanda existe, e a gente sabe que ela existe. Né? Só em Porto Alegre, no último levantamento que teve, feito lá em 2016, a gente tinha ali cerca de 324 mil pessoas acima de 15 anos que não tinham o fundamental completo. E essas pessoas, elas estão concentradas na periferia de Porto Alegre. Né? Então, esta toda é a importância, né? De tu manter o serviço, de tu qualificar esse serviço, garantindo que tenha o recurso humano, garantindo que tenham professores, garantindo que tenham setores. A EJA, a gente também tem a dificuldade que tem muitos alunos que têm necessidades especiais. E a gente não tem esse acompanhamento nas turmas do noturno. Né? Aliás, quando a gente fala em EJA, sempre se remete ao ensino noturno, o que deveria, inclusive, mudar, porque a gente sabe da necessidade que existe de abrir turmas de EJA no diurno, para que pessoas que têm, por exemplo, pessoas que trabalham à noite, pessoas que têm filhos, mas que poderiam frequentar as turmas de EJA no horário que seu filho também está frequentando a escola. Mas não, a lógica tem sido sempre a de redução de turmas. Né? E assim, Leandro, realmente é um imaginário de que a escola é só para criança. Não é mais criança, adolescente, perdeu o trem da história. Se vira. Não. A sociedade brasileira avançou no direito à educação. Nós temos planos nacionais de educação, planos municipais de educação. O Brasil ainda tem analfabetos, pessoas que não sabem ler e escrever, que são enganadas pelos outros, são os que mais sofrem, porque as pessoas passam para trás, a sociedade é capitalista, tem sempre muita gente mal intencionada, e aprender a ler e escrever era uma coisa que tinha que ser universalizada. Vai em Cuba, claro, Cuba é um país pequeno, mas tem uma outra concepção social. Se criou uma mácula no Brasil recente de que vai para Cuba é uma expressão ruim. Não, vai para Cuba tem educação de qualidade, tem saúde pública para todo mundo. Em Cuba tu não morre de diabetes, porque tu tem a prevenção, tu nem vai ter diabetes, porque tem investimento público. Aí as pessoas dizem, mas lá eles não estão modernos. Bom, mas não estão morrendo. E sabem ler e escrever. Não estão modernos, o carro é velho, não sei o que, os prédios são velhos. Bom, sabemos que tem um embargo econômico, mas isso só para dar um exemplo de como importa uma nação que faz o básico para o seu povo. Lá as pessoas sabem o que significa o governo, né? Porque tanto é que o governo está há décadas lá e não muda. Se fosse ruim, o povo não teria mudado? Porque o povo se mobiliza, se organiza, as sociedades modernas. Então tem uma pressão neoliberal de fora que não consegue derrubar aquele governo, porque é um povo que teve acesso à educação, tem acesso à cultura, todo mundo sabe ler, escrever, estuda e compreende o avanço da humanidade. E nós aqui no Brasil estamos de novo aí no processo eleitoral que pessoas que são o mesmo grupo político se pintam diferente e as pessoas estão apostando. O Fortunati e o Melo estão pontuando nas pesquisas como se fosse anti-Marquesan oposição, e eles estiveram governando com o Marquesan, com os mesmos partidos, é porque falta conhecimento para a sociedade, conhecimento político. Então não ter escola é porque não querem politizar a população. Não ter escola é para ficarem fazendo as rachadinhas, como nós estamos vendo a nível do Brasil. Ficarem roubando dinheiro em plena Covid, como nós estamos vendo na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não sei como está a Prefeitura de Porto Alegre, mas eu posso dizer, está sofrendo impeachment, porque pegou o dinheiro daqui e botou ali. Então, é essa acusação.
pegou o dinheiro de um lugar e botou no outro, que não é o dinheiro do interesse público, o lugar do interesse público. Então, e isso tudo passa, a população só está sabendo porque é período eleitoral e os interesseiros querem impeachment. Não porque querem limpar e vamos lá fazer uma prefeitura decente. Não, eles estavam tudo junto. Inclusive, ontem, o partido do PTB, junto com o partido, que é o partido do Fortunati, junto com o partido do Melo, MDB, junto com o Democratas, que o vice é o Ricardo Gomes, todos votaram com o Marquesan para dar um calote no sistema previdenciário municipal, que é o dinheiro das aposentadorias, o dinheiro dos servidores. Então, a população não tem acesso à educação, por isso que tem que fechar a EJA, para os marquesãs da vida ficarem 20 anos no poder. Esse é o projeto deles. Então, só para dizer para vocês da importância da educação. Não é só porque as pessoas têm direito a se educar. Para o Brasil avançar, todo mundo tem que saber ler e escrever e ter os rudimentos mínimos para a compreensão da sociedade. Para ler, para olhar uma coisa no WhatsApp e distinguir. É fake news, não é. Terra plana. Hoje nós temos um percentual absurdo dessa pessoa achando que a Terra é reta, que vai indo no horizonte e vai cair. Gente, isso aí, ó, tem mais de 500 anos que foi comprovado, inclusive a descoberta da América está envolvida nessa tese, né, de que a Terra é redonda. E, enfim, mas o que eu quero dizer com isso, Leandro? Que é preocupante que muitas pessoas acabam defendendo contra o seu direito de estudar porque não têm acesso à informação real do que é o Estado. O Estado brasileiro recolhe impostos de todo mundo e ele, na verdade, deveria transformar esses impostos em direitos e ele transforma, às vezes, esses impostos em privilégios para minorias, como nós estamos vendo agora. Militares, juízes não vão receber reforma nas suas carreiras, mas daí vai receber a faxineira da escola, o professor com salário parcelado, vai receber o enfermeiro que está lá na Covid, inclusive hoje morreu mais uma municipária, uma atendente do postão da Cruzeiro, que é muito triste. Então, esses vão ser reformados. E os grandes poderosos do Brasil não são reformados. Isso tudo é objeto de debate na EJA. Na EJA a gente debate política, nós construímos o debate com eles. Sabe por quê? Porque esses alunos, eles já vêm com uma vontade de estudar. E eles vêm com uma bagagem enorme, né, Leandro, de conhecimento, assim, que eles compartilham conosco. A gente aprende. Eu, toda noite na escola, não é uma noite perdida. Entende? Uma noite na minha casa talvez seja uma noite perdida, mas na escola a gente aprende com os alunos. Nós não estamos só ensinando. Então, não quero me demorar também, quero passar para ti, mas de quão rica é a experiência da EJA, né? Acho que é por isso que a gente fica. Eu estou aí igual tu já há um tempão e a gente não quer sair. A gente pode até sair do dia, mas não sai da EJA, né? E é uma coisa que é diferente, a gente consegue fazer um processo, né, mais profundo, porque é a educação dos trabalhadores. E no dia, claro, tem um frenetismo maior, muito mais turmas, os professores já não se encontram tanto, não cria uma intimidade tão grande, às vezes tem 80 professores, passa um ano e tu nem conhece os teus colegas, tu nem vê, né? Um chega um dia, outro dia, e aí com essa redução da quantidade de horas nas escolas, os professores já estão todos em sala de aula, não tem mais horário pedagógico coletivo, e já dificulta esse processo de politização. Eu acredito, que a escola tem que ser politizadora. Eu sou um combatente, assim como tu, da escola sem partido, dessa bobajada que eles dizem. Não, a escola tem que ter partido, é o partido dos trabalhadores, das trabalhadoras, de quem vive do seu suor. Não é uma bandeira, não é uma legenda que tem um CNPJ, tem uma sede. É quem vive dos seus próprios recursos, de levantar cedo e trabalhar e compreender que ele faz isso para ter uma escola aberta em cada canto, em cada esquina, e não ter que pegar e se matricular lá no Monteiro Lobato, uma escola privada, porque o seu secretário Adriano e o prefeito acharam que era melhor. Então, eu queria que tu comentasse um pouco também essas coisas, Leandro. Claro. Não, isso, né, Jonas, também que tu falaste agora, essa coisa das matrículas em escolas privadas, em cursos privados, a gente sabe que a escola pública, ela não é só o conteúdo, ela não é só o conhecimento, especialmente na EJA, onde a gente trabalha dentro de uma outra perspectiva. Mesmo durante o dia, a escola já não funciona assim. O trabalho dos professores e a Prefeitura de Porto Alegre tem professores muito qualificados em todas as escolas, toda a rede, né?
Então, se faz um trabalho diferenciado que procura atender a realidade daquelas pessoas, daquela comunidade, voltado para os problemas daquela comunidade. E a EJA muito mais. Né? E a importância da educação de uma maneira global na vida de uma pessoa. E outra coisa também, que para os alunos da EJA também é importante, e que a escola pública oferece, que os cursos privados oferecem, é a questão da alimentação, que é fundamental também para essas pessoas. Muitos são trabalhadores que passaram o dia inteiro no seu trabalho e que chegam na escola e têm a possibilidade de ter uma alimentação. Quando tem, né, Jonas? Porque nós enfrentamos momentos com a coisa de não pagar as funcionárias terceirizadas e tudo mais, que houve momentos no ano passado onde não havia sequer a alimentação nem para os alunos do diurno e muito menos para os alunos do noturno, né? Mas essa é uma questão importante também na EJA, que também está envolvida, né? E a importância da educação na vida das pessoas. Tu falou ali de Cuba, e a gente está vendo que mesmo os números da pandemia em Cuba são baixíssimos. Por quê? Porque é uma população que tem educação, e a educação ela faz um trabalho preventivo para a saúde, né? E isso é uma questão fundamental. Se a gente tivesse uma população com mais acesso à educação, ou que já tivesse se educado, tivesse tido a possibilidade, que os governos tivessem colaborado para isso, certamente, apesar do negacionismo do governo federal, nós teríamos números de repente melhores, né, do que nós estamos tendo aqui neste momento. Então, um absurdo a quantidade de mortes a que chegamos, né? E aí a gente vê a transformação das pessoas, né, Jonas? Tu sabe bem, os alunos que nós já tivemos, formamos, o quanto essas pessoas conseguem se reorganizar nas suas vidas a partir do momento que elas concluem o ensino fundamental. Ali na Restinga a gente tem a felicidade de ter uma escola federal que foi construída também em outros tempos, em tempos mais felizes aqui no Brasil, né? Então temos o Instituto Federal, que é uma escola que acolhe os alunos da EJA que se formam nas escolas municipais, né? Aliás, escola estadual, se eu não me engano, nós não temos EJA em nenhuma escola estadual da Restinga, pelo menos de ensino fundamental, só de ensino médio, que é o caso ali do José do Patrocínio, que é inclusive perto da nossa escola. Mas é importante ampliar essa rede, né, Jonas? E a gente vai ver agora que possivelmente a necessidade da EJA amplie no próximo ano, porque em função de muitos alunos terem passado um ano inteiro praticamente sem aulas, tu tinha ali muitos alunos que estavam em 7º ano, 8º ano, já com 15 ou 16 anos, esses alunos certamente vão ser alunos de EJA no próximo ano, né? Porque a crise econômica ela vai se agravar e a gente sabe que, neste momento, as famílias elas recorrem a todos os membros, né? O adolescente vai trabalhar, né? E ele vai ser um aluno de EJA, se tiver a EJA, se o poder público oferecer a EJA. A demanda existe, né, Jonas? Ela só tem aumentado nos últimos tempos, e tem aumentado ao mesmo tempo que o serviço tem piorado, né? A falta de RH na Prefeitura de Porto Alegre é algo absurdo, e principalmente nas escolas de EJA. A gente sabe ali que quando foi feito esses contratos emergenciais, não foram destinados professores para as escolas de EJA, né? E aí também tem que pensar, né, a coisa do contrato emergencial, que é uma precarização do trabalho, é uma precarização do trabalhador, do professor que está lá como contratado, e precariza também toda a rede. O Estado aconteceu isso, né? Tu perde toda a força de mobilização da categoria, né? Porque o professor contratado ele está sempre com uma faca no pescoço, né? Podendo ter o seu contrato cortado a qualquer momento. Sem contar que ele está numa condição precária de trabalho, né, Jonas? É uma maneira de tu suprimir serviço público, né? Vai reduzindo o quadro, né? E faz de conta que está atendendo. Então, esse avanço do neoliberalismo na educação em todas as esferas da sociedade é uma coisa preocupante, né? O desrespeito com os direitos do cidadão. O governo Bolsonaro, a primeira medida que tomou, já em 1º de janeiro, quando assumiu, foi terminar com a SECAD, que era a Secretaria de Educação, né, para a Diversidade, mas onde estava a EJA dentro do governo federal e onde eram traçadas essas políticas federais para a EJA.
isso foi exterminado. Virou lá um departamento, né, que sequer sabe o que acontece. Que é como tu disse, não existe interesse em fornecer educação para essas pessoas, em garantir esse direito, né, de uma maneira que seja, né, acessível às pessoas. Não basta tu comprar vagas distante de onde essas pessoas estão, ou, por exemplo, na modalidade EAD, que é como está se querendo também enfiar a goela abaixo, porque não é a realidade dessas pessoas. Tu imagina uma alfabetização numa modalidade EAD. Não existe isso, né, Jonas? Não tem, é um absurdo. E é claro que a falta de educação leva as pessoas a serem enganadas. Hoje em dia, tu precisa ter uma conta em banco, tu precisa todas as tuas atividades, muitas vezes, tu centraliza num celular. E tu precisa ter o domínio, ter essa alfabetização, saber mexer com esses aparelhos. Mas tu não vai aprender à distância isso, né? Tu tem que ter ali o professor, tu tem que ter, né, os teus colegas, a importância de ter os colegas. Isso é uma outra característica da EJA que é legal da gente destacar, porque as pessoas se ajudam, elas se reconhecem, elas se identificam, né? São pessoas que têm uma trajetória de vida, os alunos de EJA. São pessoas que já passaram por inúmeras situações no mundo do trabalho, nas suas vidas, né? Situações de dificuldades, tudo mais. E dentro das turmas, esses alunos se identificam, eles se reforçam, né? Eles criam uma identidade e isso faz com que esses alunos cheguem junto até o final do curso, cheguem juntos até o final do curso. E aí tu vai desmobilizando, tu vai fechando turmas, tu vai fazendo, né, aulas EAD, vai botando esse cara longe da comunidade dele, porque ali, né, nas escolas que estão na comunidade, estão ali, estão com seus vizinhos, estão com seus filhos, muitas vezes. São escolas que a população conhece, porque elas têm familiares que estudam no diurno, conhecem os professores, tu tem toda uma outra relação, né, que vai para além da escola. É óbvio que os conteúdos são importantes e a gente trabalha os conteúdos, mas na EJA a gente tem que entender que é uma realidade maior, que tu tem que ter uma discussão de politização mesmo dessas pessoas, para que elas possam se empoderar, se reconhecer enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas que têm direitos e que devem brigar por esses direitos. Aliás, toda a educação popular, no sentido como ela foi construída anos atrás para a EJA, aqui em Porto Alegre, foi dentro desse viés da educação popular, dentro dessa perspectiva, né, de trazer para as pessoas uma politização, de fazer com que elas consigam refletir sobre essa realidade que elas vivenciam e que possam agir sobre essa realidade. Mas, cada dia, né, a gente está vendo aí que estamos caminhando para um desmantelamento, né, tanto da educação popular em termos gerais, isso no diurno também acontece, mas a EJA que tem sido frontalmente atacada, porque na EJA a gente tem, vamos dizer assim, é óbvio, eu estou usando essa palavra para demonstrar como o governo tem compreendido as pessoas. Na EJA a gente tem assim o resto, né? O que seria aquela escória na perspectiva dos governantes, né, atuais. Aquelas pessoas que já não deram certo. Então, elas não merecem ter um atendimento, elas não merecem qualidade, né? Elas sequer precisam. E até porque daí também tem uma outra perspectiva, né, João Esquerda, que é aquela ideia. Essas pessoas, elas, por bem ou por mal, já se viram na vida, já trabalham. Então, elas não têm mais esse direito à educação. Nós temos que priorizar a educação infantil e do ensino regular. E a gente sabe que não é assim, né? E ainda mais nesse período onde as pessoas vão ter que se reestruturar, ou encontrar outras formas de ganhar a sua vida, porque o desemprego vai ser avassalador nos próximos meses, aí, com a crise que se avizinha, né? Então, é mais do que fundamental reforçar, né, as políticas de rede, as políticas sociais nesse período, né? Exatamente. E, Leandro, assim, aproveitando essa nossa discussão, eu quero ler aqui os comentários dos colegas. A professora Jaqueline, nossa colega lá do Brum, também coloca o seguinte: a proposta de retorno às aulas sem vacina é ainda mais descabida na EJA, tendo em vista que vários alunos são grupo de risco. A Sandra Líbio, que é também uma lutadora da educação, pessoas sem condições de se deslocar, passagem cara, por isso a descentralização do acesso à EJA.
A Cleiva Lima manda um abraço aqui, uma saudação. Regina Jardim, foi minha colega lá, aprendi muito com ela no Oscar. Foi diretora também, querida Ana. A EJA é a oportunidade de adquirir conhecimentos, entrando no mercado de trabalho e melhoria na renda familiar. Exatamente. Muitos vêm, né, para ter uma ascensão nos seus postos de trabalho, diplomação e construir conhecimento na escola. Alguns alunos só frequentam a EJA porque a escola se localiza perto de casa, facilitando os estudos. O trabalhador não quer estudar até as 22h30 e ter que ficar mais uma hora para voltar para casa. Exatamente. Parada de ônibus e ainda, enfim. Eu lembro que eu morava na Zona Sul e estudava no IPA. Eu pegava 2 ônibus. É força de vontade para fazer, entende? E trabalhava de dia. Então, eu chegava meia-noite e pouco. E era corrido. Come um negócio, toma banho, pá, amanhã de manhã, 5h30 na rua de novo. E a condição de muitas pessoas, elas não aguentam isso. Não é todo mundo que aguenta, né? Porque as pessoas, muitas vezes, têm filhos, têm, né, parentes que têm que estar acolhendo, tem jeito. Não é todo mundo que chega em casa, toma banho, tem um sanduíche, uma coisa para comer. Tem gente que tem que cozinhar. E cozinhar para deixar alimentação para os filhos, para os outros parentes no outro dia, e daqui a pouco ter uma casa para cuidar, é outras condições. Por isso a importância de 15 minutos é precioso, por isso ter a EJA nos bairros, né, mais, digamos assim, descentralizado, ou seja, uma EJA na porta de casa. A Restinga é um lugar que pode ter mais EJAs, abrir mais escolas, e tem mais escolas estaduais. Lami, por exemplo, Lami é uma tragédia. As pessoas acham que no Lami não tem que estudar, as pessoas que estão lá não tem que estudar. Tem uma escola de ensino médio e não tem EJA. Então, seguindo aqui a leitura dos comentários, o Alexandre, né, dá boa tarde para nós, querido colega também do Brum, e ele traz o seguinte, o Alexandre, a Semiramis também, que é uma baita lutadora lá da Escola Oscar Pereira, foi minha colega também lá. Grande abraço, Semiramis. Alexandre Machado, a Comissão de Educação da Assembleia tirou encaminhamentos importantes depois de ouvir representações das EMEIs e EMEFs. Para quem não sabe, EMEIs, Educação Infantil, EMEFs, fundamental do município de Porto Alegre. E aí ele coloca aqui o que saiu lá desta reunião de vários educadores. Lendo a portaria 608 de 2020, publicada no Diário Oficial de ontem, define várias medidas de segurança. Por incrível que pareça, são necessárias e imprescindíveis. Na prática, sensação que dá ao ler as medidas quase impossíveis de aplicar. No entanto, demonstra o nível de responsabilidade do governo. Ao mesmo tempo, o Marquesan, do mesmo partido, está ignorando todos os procedimentos desde a implantação do COI municipal. Exatamente, Alexandre. O Leite lá faz um cenário todo de protocolos e os prefeitos fazem o que querem. Na prática, estão ignorando a Covid. Está tudo subnotificado, está morrendo gente a tonelada e nós nem estamos sabendo. Aí ele coloca aqui que teve um encaminhamento também na reunião lá, só que eu não estou conseguindo localizar. E eu tinha localizado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no celular. O encaminhamento principal tirado na comissão é cobrar do governo Marquesan a instalação do COI municipal. Então, teve um encaminhamento importante e a gente, eu acho que vai ter que pressionar agora, né, Leandro? Não é só pela EJA não voltar, mas toda a educação. Nós temos que salvar vidas. Acho que agora, antes de ser servidor público, vamos garantir educação, saúde, a educação está sendo garantida. Se tu garantir a vida da pessoa, ela vai ter toda a vida pela frente para se educar, para ir na escola de novo, para aprender. Se tu deixar morrer, tu trabalhar no neoliberalismo, ele trabalha com números. Se morrer 10 alunos por escola, por turno, que é o mínimo que vai acontecer, eu percebo que é o mínimo, se morrer 10, 20, 30, 40 parentes desses alunos de cada escola, para eles é um número. Agora, para essas famílias, um pai, uma mãe, um tio, um vô, uma avó é o único. Mas esses governos, como Marquesan, Bolsonaro, Leite, não entendem assim. Eles olham, o Brasil tem 200 milhões de brasileiros. Pode morrer uns 1 milhão aí, não tem problema, até melhora, porque daí não disputa tanto emprego. Esse é o pensamento deles. É infame, é injusto, é de ódio à vida. E queria dizer também aqui que há um problema que se chama leite.
O leite é um dos piores inimigos que a educação já pegou. Por quê? Porque ele tem uma fala mansa e diz que dialoga, e o secretário dele participa de quase tudo que é reunião, mas participa, ouve, tudo fica lá, acho que fazendo outras coisas. Mas no final ele diz, tá bom, obrigado, vamos seguir implementando isso aqui. Ou seja, fechamento de escola, e agora não está deixando fazer matrículas na EJA estadual. E vocês vejam bem, no interior do Rio Grande do Sul, a maioria das escolas são estaduais que oferecem EJA. Portanto, não haverá mais educação de jovens e adultos no Rio Grande do Sul. Se nós estamos regredindo economicamente, vai piorar. Vai piorar. Porque um povo sem bagagem cultural, social, intelectual, a tendência é a gente continuar exportando só soja e gado. E fica por aí. Nós não vamos produzir tecnologia, ciência, até porque a Ceitec, por exemplo, que tem aqui, que produz microchips e tudo na Lomba do Pinheiro, o Bolsonaro quer vender. Então, a gente parece que não queremos avançar. Então, o que a gente vai fazer com o Brasil? Só falta voltar à escravidão. Ou seja, trabalha por um prato de comida. Porque, na prática, somos servos modernos. É isso que eles estão nos colocando. Sem direitos trabalhistas. Reforma da Previdência. 40 anos de carteira assinada para se aposentar. As próximas 2, 3 gerações não vão se aposentar. Não existe 40 anos de carteira assinada. Isso talvez 50% da população consiga ter um salário integral, não vão ter. Então, nós estamos vivendo um Brasil muito de trevas mesmo. E a gente precisa debater sobre isso. Então, vocês nos perguntam, mas não, o debate não é EJA. Na verdade, a EJA está dentro disso. Porque a EJA é a garantia que as pessoas possam continuar refletindo sobre a sociedade. Ir numa noite na escola, né, assiste um documentário e discute sobre o documentário. E formula, porque essas pessoas já sabem falar, já sabem expressar ideias, construir, elas precisam aprofundar o conhecimento que têm e sistematizá-lo. Mas os governos não têm esse interesse. Marquesan não tem claramente esse interesse, porque daí ele pode tirar foto na parada de ônibus com carregador e dizer que essa é a modernização. Essa é até a grande salvação. Tu fica lá com o teu celular carregando, aí recebendo a fake news do prefeito que diz que fez um baita governo. E aí tu vai lá e vota nele, fica mais 4 anos, aí vendendo o resto da cidade. Daqui a pouco vende as pessoas dentro. Mas, enfim, Leandro, nós estamos nos encaminhando para o final, e eu quero te passar para tu falar um pouco mais e também trazer uma mensagem para nós final que tu acha importante nesse momento que está ficando difícil para quem é professor, né? Porque eles estão querendo nos tratar como boiada, e nós sabemos que talvez ano que vem, se a gente voltar agora da aula, muitos colegas nossos não vão estar entre nós. Eles vão contrair Covid e em 14 dias eles vão morrer. Tem pessoas que vão morrer. Esta é a realidade. E a gente vai ter que fazer essa luta. Pois é, Jonas. Então tá, vou me encaminhando aqui também. Mas é bem isso como tu falou, né, Jonas? É uma despreocupação total com a população. A gente sabe que vai ser assim uma mortandade geral. O Marquesan que ele está atropelando tudo, né? Passando por cima de qualquer protocolo, de qualquer coisa. Ele está numa situação de desespero também, a gente tem que reconhecer isso, porque está aí, né? Algumas coisas começaram a aparecer agora de uma maneira mais clara também, dentro da Câmara também resolveram pressionar, mas a gente sabe, nós que somos funcionários públicos e a população das periferias, que essa tragédia aconteceu durante esses 4 anos, né? O tempo inteiro a gente foi às escolas de EJA, para tentar fechar com a história da EJA, né? Elas foram, durante os 4 anos, ameaçadas de fechamento, ameaçadas de reestruturação das turmas. Então, é uma tensão de trabalhar com esta realidade, né? Foi retirado o RH, foi negado a ida de professores para complementar quadro na EJA, a prefeitura impedia, não dava novos regimes, enfim, uma série de coisas. E a gente sabe também, né, Jonas, que dentro dessa crise que nós estamos entrando agora, que vai ser agravada nos próximos meses, a situação que vai ser nas periferias. Essa população que está completamente desatendida já há muito tempo, né?
e onde o principal serviço público que as pessoas têm são as escolas. As escolas é o serviço público que chega na periferia, né? É quem está na linha de frente, né? E as escolas de EJA, que recebem uma série de adolescentes que estão ali numa situação de risco, como a gente falou no início, de ser seduzido pela criminalidade e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente vê que a única coisa que esses governos falam é intensificar essas políticas penais, é cadeia no povo, né, por qualquer coisa. A gente sabe que a maior parte das pessoas que estão presas, se for olhar, 70% da população está presa por tráfico de drogas. E esses presos por tráfico de drogas, a maioria deles nem é traficante, né, Jonas? É aquela gurizada que estava ali, muitas vezes por não ter escola, de bobeira na esquina, né? Estava ali, podia estar com alguma coisa. Esses dias mesmo eu estava lendo um trabalho aí, onde o cara dizia que das pessoas que estão presas por tráfico de drogas, 70% delas foram presas com até 7 gramas de alguma substância. 7 gramas não é nada. Então, quem é que está sendo preso? Está sendo preso o pessoal da periferia, que está ali, que está circulando. Um dos fatores decisivos para tu ir preso por drogas era a escolaridade. Então, tu é pego lá com 2 gramas, se tu tem um médio completo, tu não vai em cana, tu é usuário. Agora, se tu tem um fundamental incompleto, tu é traficante, e aí tu vai em cana. E aí está decretado o destino de uma pessoa, porque a gente sabe como funciona dentro das prisões. Então, as políticas que têm acontecido hoje, elas são realmente intensificando que a população seja aliciada, porque as pessoas têm que sobreviver, né, Jonas? Um adolescente que não tem escola, um adulto que não tem escola, que não tem trabalho, ele vai ter que procurar alguma saída, muitas vezes. Né? Então, aí a importância de tu reforçar o atendimento à educação, reforçar a política pública na periferia, tentando, né, oferecer uma alternativa para essa população e garantindo para ela esses direitos que, de fato, elas têm e que tem que fazer valer. Né? E, para finalizar, né, agradecer de novo o convite para a participação, espero que a gente possa ter contribuído aí para as pessoas refletirem a respeito desses temas, né, e contribuir também para despertar, né, o interesse das pessoas em se mobilizar, em lutar não só pela EJA, mas por uma mudança geral, né, na nossa cidade, no nosso país, e que começa agora também nas eleições, né, Jonas? Com a população se dando conta das propostas que estão na mesa e, né, apoiando os candidatos que realmente vão lutar pela comunidade. Então é isso, agradeço aí pela participação e te desejo, né, um bom trabalho aí nos próximos dias também. Valeu, Leandro, meu colega querido, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, trazer o teu conhecimento, e a gente vai seguir debatendo. Essa é uma discussão que a gente fez com o Leandro, a gente queria ter feito com o Egídio também, mas nós vamos fazer outras discussões ainda sobre EJA. É muito importante isso, a gente está convicto, os trabalhadores em educação, de que a EJA tem que ser fortalecida, tem que ampliar, senão a gente não sai dessa crise social e econômica. E as populações precisam acessar o básico, e o básico não é dar nada para as pessoas, elas entenderem que aquilo que é política pública é direito delas, ninguém está dando, é um direito, e elas aprenderem a defender e conquistar também mais e mais. Senão a gente vai achar que o Marquesan, por exemplo, está fechando postos de saúde, é benefício, porque é isso que ele está dizendo, que é benefício, está centralizando, botando mais médicos. Gente, gastou 2 milhões em propaganda. Então, esse debate da educação, da importância da EJA, é um debate politizador da sociedade. Se todo adulto e jovem que não teve acesso à escola conseguir acessar uma escola boa, pública, que não falte professor, que não falte materiais, que tenha laboratórios, a gente vai mudar a sociedade em um curto período de tempo. Em 10, 15 anos, dá uma mudança drástica. O Japão, destruído pela Segunda Guerra Mundial, em 10, 15 anos estava reconstituído porque investiu pesadamente em educação. O Brasil tinha que fazer isso. E para fazer isso a gente tem que continuar lutando, gente. Tem que continuar acreditando que a mudança vem e nós temos que nos esforçar. Eu sou uma pessoa que não me canso de acreditar na educação e na educação pública, principalmente.
E o Leandro também. Por isso que a gente está junto aqui, fazendo esse diálogo, e te agradeço, Leandro, imensamente. E também agradeço a todos que comentaram aqui, tiveram conosco, algumas perguntas a gente não conseguiu ler, mas fica para o debate aí, a live vai no ar, e vocês podem continuar compartilhando ela, vai ficar lá no nosso canal do YouTube para sempre lá, Professor Jonas TV, vocês podem curtir lá o sininho, quando tiver vídeo novo, vocês vão e assistem. Tem uma série de vídeos de live, gente, de gente muito bacana, como o Leandro, que tem muito conhecimento em várias áreas diferentes, que falam sobre vários assuntos. Eu convido vocês a ir visitar o canal, vocês podem aprender muito de políticas públicas, de direitos e de defesa das trabalhadoras, dos trabalhadores, que é o que o Brasil mais precisa hoje, porque a maioria, né, da política brasileira está sendo feita para as minorias. Então, Leandro, um grande abraço para ti, boa noite para todo mundo, e vamos nos vendo aí, provavelmente, nas manifestações que nós vamos ter que ter para poderem nos ouvir, que não estão querendo, né? Certo, Jonas.